Lembram que no início do culto, nós compartilhamos alguma coisa que é evidência do quanto nós queremos viver e viver com a nossa família bem. Não se torna redundância, porque quando nós olhamos para aqueles que ainda estão distantes de Deus, eles não têm esse pensamento. É aquela questão do, se eu estou bem, cada um que se vire. São adágios que são compartilhados no dia a dia da terra. Se eu estou bem, cada um faça a sua parte. Mas nós somos diferentes. Nós queremos estar bem, que nossa família também esteja. A nossa confiança plena, buscando a Deus, como hoje, nesse preço de vir à casa do Senhor para adorar e louvar, é no sentido que também nossa família seja alcançada, reconhecendo que o Deus que nós adoramos e louvamos, Ele abençoa a nossa família, Ele ama a nossa família, e Ele faz se cumprir a sua palavra em nossas famílias de bênção. A palavra que nós vamos compartilhar é Deus usando o profeta Jeremias, irmãos queridos e amados, no sentido de levar as nossas famílias a viver em alegria. O que Jeremias vai iniciar falando para aquelas famílias de Israel é falando sobre a situação que essas famílias vivem em desobediência a Deus, e ele lamentando, mas entendendo que dentro de toda essa tristeza, a esperança é alegria, é júbilo. É o que Jeremias, usado por Deus, para levar essa esperança àquelas famílias que se encontravam dispersas, que se encontravam em desobediência a Deus. Esse mesmo Deus que ontem esteve ali com Jeremias, e para falar àquelas famílias para que elas fizessem um novo concerto, para que elas renovassem a sua aliança com Deus, para que elas assumissem um compromisso de obediência a Deus, é esse mesmo Deus que aqui agora está falando conosco, para que a gente possa alcançar as bênçãos dos céus. No capítulo 31 de Jeremias, começando do verso 9, veja como Jeremias já começa a falar a essas famílias, trazendo para eles a alegria de que quando eles se deixarem serem renovados, fizerem um novo concerto, Deus traz a eles a alegria que eles necessitam, fazendo gerar nos seus corações uma esperança dessa alegria no meio da sua casa, do seu casamento. Muitas das vezes, alguma dessas famílias ou casamentos se encontram em momentos tristes, pela sua, ou melhor, pelo seu afastamento de Deus, por não estar ligado a Deus, pela sua fé, fazendo a vontade de Deus. Verso 9 está escrito assim: virão com choro e com súplica, os levarei, guiar-lo-ei aos ribeiros de águas por caminhos retos, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e os livrou da mão dos que
do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor. E cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros, a sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Eu fui até o 12, né? Agora vamos para o 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Amém? Vivendo a esperança para a família. Irmãos, essa palavra de Deus traz a nós hoje que Deus nunca desistiu e nunca vai desistir de nós. Essa esperança continua viva desde esses dias que Jeremias pregou para aquelas famílias do que Deus faria por eles, pelas famílias dele. Começando no verso 9, a primeira frase, vindo com choro, quer dizer, vindo com sofrimento, com momentos de tristeza, com momentos de aflições, mas Deus traz essa grande promessa de esperança, da transformação, da alegria para toda a família, para todos os membros familiares. O que podemos refletir? Que não podemos perder essa esperança, não podemos desistir de alguém da nossa família que possa estar no momento distante de Deus, em desobediência a Deus. Um adágio popular que nós conhecemos, que sempre se compartilha no meio da humanidade, é que enquanto há vida, há esperança. Nós podemos compartilhar assim, enquanto Jesus não vier, e enquanto nós não descermos a cova, a esperança é viva entre nós de salvação, de transformação, de libertação, de bênção para a nossa família, para a nossa própria vida e para a nossa família. Essa palavra de Deus traz a nós um entendimento profundo, que independente de qual situação possamos enfrentar, nunca podemos abrir mão da obediência, daquilo que aprendemos com Deus, na posição devida a ser tomada, para que nós possamos alcançar a alegria prometida, a esperança prometida de Deus, de júbilo para a nossa família, da felicidade do nosso lar, da felicidade do nosso casamento, da felicidade dos nossos filhos. Eu tenho como exemplo a vida de meu pai, um homem totalmente distante de Deus, e até foi oferecido ao inimigo pela sua própria mãe. Ele só falava sobre demônios, eu acompanhei isso. Se ele fosse beber, ele sempre derramava uma gota no chão, oferecendo ao demônio um Oxóssi, que era o demônio da mata. Ele oferecia. Ele tinha essa ligação. Mas veja uma coisa importante para aqueles membros das nossas famílias que se ligam a Deus, que nunca desiste mesmo vendo essas direções erradas, adversas da vida de um ser humano para ser feliz. Minha mãe sempre, em orações, que é outra mulher que gosta muito de orar, confiante, esperançosa nas promessas de Deus. Eu vou resumir muito, que a história é longa, e meu pai, já na sua idade idosa, ele se converte, ele aceita Jesus Cristo. Jamais alguém como nós, filhos, ou alguém amigo que trabalhou com ele, mesmo na empresa que ele trabalhou, acreditaria que ele pudesse
tomar essa posição de deixar o mal e receber Jesus Cristo. Devido à sua vida preguiça, de promiscuidade, e isso constante, levando a família, nós, uma família grande, a passar grandes necessidades. Só que tinha uma coisa: se ele trazia a falta para nós, Deus usava pessoas para suprir, para manter. Tem uma mulher que a gente nunca esquece, que tinha um armarinho na esquina da casa da gente. Chamava Armarinho Santa Isabel. O nome dela é Isabel Esmerim. Essa mulher foi um dos instrumentos de Deus, mesmo ela sendo ímpia, mas foi usada para suprir aquilo que nós precisávamos de tanta gente. Talvez ela não quisesse, para que a gente entenda que foi Deus, porque meu pai era funcionário federal. Ele tinha bons salários, mas o salário dele era para o mundo, era para a vida prosmíscua dele. Nós não via nada disso. Nós não gozávamos desse salário dele. Essa mulher, ela poderia, irmãos queridos, não querer ajudar, disse, não, o marido dela, o pai desses meninos, é bem de vida, ele tem bom salário, mas ele poderia ser bem para o mal dele. Olha que interessante, bem para o mal dele, porque fazia coisa para o mal dele. Mas Deus usava essa mulher. Veja a vantagem de confiarmos nas promessas de Deus, essa esperança viva em nós. E também tinha essa mulher, Dona Isabel Esmerim. Um dia desse eu estava lá, na casa de minha mãe, ela foi lá visitar minha mãe, que ela se mudou de lá, ela não mora mais lá. A minha tia, a irmã de meu pai, Zenilde, também era outra mulher ímpia, que Deus usava para abençoar a gente, porque era muita gente. O que eu quero trazer para nós, naquele Salmo 128 que nós lemos, que se nós estivermos ligados a Deus, como disse Salomão, bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor, a gente pode acreditar que as promessas de Deus se cumprem, que essa esperança ela tem que ser viva em nós, que chega um momento da bênção do Senhor, porque eu digo para vocês de famílias que aqui congregaram, e algumas delas ainda congregam, que eu conheci em situações difíceis, e que Deus foi suprindo, Deus foi mantendo, Deus foi abrindo porta, Deus foi fazendo se cumprir as promessas. E por que essas pessoas receberam? Porque elas tinham uma esperança viva no coração, que Deus ia mudar aquela história, que Deus ia trazer a bênção necessária, como ele diz aqui, para o povo de Israel, através do salmista, através de Jeremias, o profeta. Vivendo essa esperança para a família, a gente, no dia a dia dessa caminhada, irmãos, a gente pode ver inúmeras situações de destruição de família, que tem levado a sociedade a grandes desesperos. Vocês conhecem, eu conheço, a gente vê todo dia inúmeras famílias em situações dolorosas. A verdade é, irmãos, que muitos perderam a esperança e passam a se acomodar com o divórcio, abandonando os filhos, se distanciando das famílias e vivendo muitas outras coisas contrárias à vontade de Deus. A gente pode entender com toda tranquilidade, agradecido a Deus pela nossa família hoje, que esse sofrimento chega a uma família por não ter essa esperança da promessa que se realizará em sua vida, porque Deus promete realizar as suas promessas. E essas famílias passam por essas situações por falta de esperança nas promessas de Deus, confiança nas promessas de Deus. Irmãos, esse foi o tempo que o povo de Israel estava desanimado.
por causa do seu cativeiro. A gente lembra por que Deus permitiu que essas famílias fossem levadas ao exílio, ao cativeiro, a sofrer na mão de uma nação ímpia. Porque eles não esperaram no Senhor, eles desobedeceram, eles pecaram. Eles não confiaram. E Deus o permitiu que eles fossem levados para o cativeiro. Deus, irmãos, usa esse profeta, da qual nós conhecemos a história, que pagou um preço altíssimo para poder levar aquelas famílias a palavra de Deus para essa reconciliação, para esse renovo, para essa restauração, para receber a bênção do Senhor. Ele precisou se abster de muitas coisas, da qual da sua vida ele teria direito. De gozar a sua vida, de aproveitar o seu dia a dia da vida. Mas ele se absteve, ele se colocou à disposição de Deus para abençoar outras famílias, levando o recado de Deus, a direção perfeita, para que aquelas vidas alcançassem a bênção do Senhor. Fosse nascida nos corações dessas famílias uma esperança real de vitória, de júbilo, de felicidade permanente. Amados, a mensagem era que os filhos voltariam. As famílias que foram separadas seriam reunidas aos lares, seriam restauradas. Lembra hoje para nós, aqueles da nossa família que ainda estão distantes. Eu estou falando com vocês e lembrando de alguém aqui da minha família. Que muitas das vezes nós nos iramos por algumas situações, nos irritamos com algumas situações, mas veja como Deus, e digo para vocês, falando para mim mesmo, dentro de algumas situações, de alguns familiares sanguíneos do dia a dia da nossa vida. O quanto nós precisamos acreditar, o quanto nós precisamos orar, o quanto nós precisamos pregar e ensinar, convicto de uma esperança que é real, que é viva, que é poderosa, da promessa da restauração, que Deus fará isso. Foi o que Deus fez com esses filhos, que foram levados desses pais, dos servos dele, de Jerusalém, foram ao cativeiro. Quando no verso 9, repetindo, virão com choro e com súplica, os levarei, guiar-lo-eis a ribeiro de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel. Essa mesma palavra é nossa hoje. O Deus nosso Pai, que nos ama e que quer trazer a nós aquilo que nós perdemos, e quer trazer consolo para as mães, para os pais, que viram seus filhos serem levados. Porque a escolha foi dos jovens sábios, para serem levados cativos. Irmãos, o propósito de Deus é abençoar, é proteger. O propósito de Deus é levar as famílias a serem felizes. Meu irmão, coloque Gênesis 12, verso 1 e 3. Nesse propósito de Deus, vamos compartilhar. Gênesis 12, 1 a 3. Vamos ler?
Qual é a fé que nós vivemos hoje? A fé de Abraão. Então nós estamos ali. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos abençoados desde o dia que nasceu em nós a fé de Abraão. A confiança no Deus vivo. A entrega da nossa vida e de nossas famílias ao Deus de Abraão, pela nossa fé, pela fé de Abraão. Nós hoje somos famílias benditas. Essas são as promessas de Deus, daqueles que têm a fé de Abraão. Esse é o propósito de Deus, abençoar, cuidar e proteger. Essa mensagem de Jeremias, irmãos, em todo esse capítulo 31, deve trazer a nós uma direção para lições aplicadas em nossa casa, aplicada em nossa família, em nosso casamento, para a direção dos nossos filhos. A primeira parte para que a gente possa aplicar para a nossa família é que a nossa família deve viver pelo amor de Deus. Viver pelo amor de Deus. Ouça, capítulo 31, que é esse, eu vou ler do verso 1 ao 3. Naquele tempo, disse o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graças no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Amém? Então nós, famílias de Deus, precisamos viver pelo amor de Deus. Declarado e aqui escrito, falado pelo profeta Jeremias. Em todo esse capítulo 31. Irmãos, essa mensagem que Deus encheu o coração de Jeremias, começa com essa declaração de amor do Senhor para com o seu povo. E hoje essa declaração de amor para nos avivar, chega até nós aqui agora. Creia. Então, para que nós possamos ter essa família vencedora, essa família que rompe barreiras, muralhas, e alcança a alegria, é famílias que vivem pelo amor de Deus, é a nossa família. O verso 3 eu vou repetir, com amor eterno, disse Deus, eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Deus atraiu nossa família, Deus escolheu nossas famílias. Meus queridos, somente com o amor de Deus, que é eterno, o amor da família pode ser restaurado. Somente com o amor de Deus eterno é que podemos restaurar o amor da família. Eu já vi muita gente invertendo esses valores, por causa do sentimento nome família. Mas o abençoador da família é Deus. Então, primeiramente é Deus. Senão Jesus não tinha ensinado que buscai primeiro o Rei do Céu, a sua justiça em toda situação de vida. Para minha família ser abençoada como foi abençoada, como tem sido abençoada. Para a sua família ser abençoada como tem sido abençoada. É o amor de Deus na sua vida. É pelo amor de Deus. Não é pela nossa própria vontade. Você lembra que Salomão diz isso? Texto que a gente conversa todo dia aqui. O Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, se o amor de Deus não estiver em nossa casa, vai ser em vão. Para o amor da família. Quantos vocês ouvem hoje se degladiando, se matando, pais, filhos, marido, mulher, morrendo, se matando todos,
Porque um dia cada um deles disse: eu amo você, meu pai, eu amo você, minha mãe, eu amo você, meu filho. Mas não pelo amor de Deus, pelo seu próprio amor pessoal. Porque enquanto há interesse. Mas quando amamos pelo amor de Deus, esse amor é verdadeiro, esse amor é real, esse amor não mata. É um amor que traz vida, a prova de Jesus Cristo. O amor que nos trouxe vida. Então, meus queridos, amados irmãos, Deus pode atrair de volta aqueles que se foram, aqueles que se desligaram, aqueles que abandonaram Cristo. O amor de Deus. Se seguirmos pelo amor de Deus, aplicarmos na nossa família o amor de Deus, aqueles que se desviaram, eles vão voltar. Quando o amor humano acaba, irmãos, o amor de Deus jamais acaba, nos renova. Esse amor em nosso lar, em nosso casamento, no relacionamento matrimonial, no relacionamento de pais para com filhos. É esse amor de Deus. Então podemos, irmãos queridos, entender que precisamos cada dia buscar o amor de Deus para a nossa família. Segunda mensagem de Jeremias, nesse capítulo, para que a gente possa aplicar na nossa família, sonhando com os sonhos de Deus. Sonhando com os sonhos de Deus. Eu acredito que a gente já vai refletindo muita coisa boa com isso. Os sonhos de Deus são perfeitos. E se nós sonharmos com os sonhos de Deus, a bênção vai ser derramada. Creia no que eu vou dizer para vocês em nome de Jesus Cristo. Quando eu vou me deitar, que eu já orei, eu peço assim, Senhor, me deixa eu sonhar com os seus sonhos. Eu peço. Porque tem muitas das vezes que a gente sonha cada coisa que não é agradável, que a gente não queria sonhar, e eu tive esses sonhos. Muitas vezes, sonhos que eu não queria sonhar. E eu aprendi isso veio no meu coração. Eu pedi a Deus que Ele me deixe sonhar com os seus sonhos. De ontem para hoje, creia no nome de Jesus Cristo. Eu sonhei na igreja aqui pregando, como estou agora. Sonhei. É tão bom sonhar com a igreja, eu sonho com festa na igreja. Agora nós temos que buscar, pedir a Deus para sonhar com seus sonhos para a nossa família, para o nosso lar. O mundo que nós estamos vivendo é mundo de miséria, é mundo de ódio, é mundo mau, é mundo de morte. E nós precisamos estar buscando no Senhor essa direção de termos sonhos perfeitos, maravilhosos, que alegra o nosso coração, que alegra a nossa família, sonhando com os sonhos de Deus para com a nossa família. Ouça o verso 4. Eu já saí de lá, mas volto. Verso 4. Ainda te edificareis e será edificada, ó Virgem de Israel, ainda será adornada com os teus adufes, e sairá com o coro dos que dançam. Promessa de bênção do Senhor para aqueles que sonham com seus sonhos, para a nossa família, para o nosso lar. Não podemos, irmãos, deixar desvanecer o que Deus prepara para a bênção da família. Se ela está guardada no coração, da qual aprendemos com o salmista, é para ser aplicada diariamente, para que a gente possa levar a nossa família a ser vencedora, a ser feliz, a viver de júbilo. Ela não pode ser simplesmente ouvida, ela tem que ser acreditada, ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser aplicada.
em nossas famílias. Começando da nossa própria vida. Falando de mim, sou cabeça da casa. Tem que começar de mim. Vem a esposa, vem os filhos, vem os genros, nora, netos. Lembra do Salmo 128? Que nós chegaremos até os netos, abençoando até os netos. Então, meus queridos, o povo estava vivendo, aquele povo de Israel, aquelas famílias, sem expectativa alguma. Aí recebe de Deus pelo profeta Jeremias, que eles poderiam plantar, poderiam sonhar, e poderiam o que mais? Plantar, sonhar e o que? Que traz a vitória. Quando você planta alguma coisa, você faz o que depois? Pronto. Glória a Deus. Você poderia plantar e sonhar, porque você iria colher. Porque você iria, não, você vai colher para a sua família, para o seu lar, para os seus filhos. Irmãos, voltaria ao monte de Sião, quer dizer, voltaria para a casa de Deus. Essa confiança tremenda. Podemos assim dizer, a nossa família pode sonhar os sonhos de Deus. O casal, irmão, se une sonhando, que é uma verdade, né? Vamos falar da nossa irmã Ana Beatriz e Lucas Rafael. É um casal que sonha ser feliz com o seu casamento. Com certeza pode perguntar para eles, que é sonho deles esse casamento, sonhar para ser feliz. E devemos sonhar esse sonho de Deus, que vai casar para ser feliz. Quando buscamos o Senhor, irmãos, e os seus sonhos para a família, Deus restaura o ânimo para lutar e reconstruir algo que você tinha perdido, reconstruir o lar por alguma dificuldade ou outra. Mas veja que nós precisamos buscar o Senhor. Há uma condição que Deus nos coloca em toda a sua palavra. É a condição da esperança viva para receber a bênção. Os planos, amados irmãos, antigos e abandonados daquela família, daquele casamento ou alguma coisa, são retomados para reconstruir uma nova história. São retomados. Isso a gente olha para nós mesmos hoje, para a nossa família, para a vida dos nossos filhos. A esperança que Deus traz agora para a gente, para que esses sonhos sejam retomados, essa vitória volte a eles voltem a serem revestidos. E aí eu me lembrei, esse novo ano que está chegando, a gente precisa buscar esses sonhos de Deus para a nossa família. Nós não podemos hoje, até o final de dezembro, deixar de compartilhar a esperança para o ano de 2025. Não podemos. Nós temos que nos avivar. Nós temos que nos exortarmos que nós queremos um ano melhor, um ano de alegria, de júbilo, de felicidade, para a nossa família, para a nossa vida. É preciso. A terceira mensagem de Jeremias nesse capítulo 31, para que a gente aplique para a nossa família, é viver a alegria do Senhor. Viver a alegria do Senhor. O verso 7 está escrito assim: porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. A gente poderia dizer aqui agora, nesse final desse verso, salva, Senhor,
toda a minha família, o restante daqueles que ainda faltam serem salvos. Podemos dizer isso agora. Para o Senhor que está aqui também presente, para essa palavra que Deus colocou no coração do profeta Jeremias, para aquelas famílias que viveram naqueles dias e para nós que vivemos agora. Salva, Senhor, a nossa família. Traz de volta aqueles que se perderam. Restaura esses corações. Então, meus queridos, a gente pode pensar muito para esse novo ano. A gente não pode viver a mesmice do ano 2024. Nós temos que ter coisas estratégicas para trazer mais alegria para casa, para o casamento, para os filhos, envolvimento com Deus. E vivendo a alegria do Senhor. As famílias, a nação de Israel, tinha perdido o seu brilho. O povo estava triste. O povo estava oprimido e sofria. Se olharmos para a nossa família, quanto nós podemos ainda encontrar em alguém na nossa família que está sendo oprimida, que está sofrendo por estar distante de Deus, mas que nós, nessa esperança real, vamos buscar esse que está perdido, vamos orar, vamos pedir a Deus que salve aqueles que ainda não estão ligados, porque a esperança é essa, é as promessas de Deus. Deus não mente, nós estamos aqui porque cremos no Deus que está presente, senão não estaríamos. Nós queremos um Deus vivo de Israel, na sua presença aqui agora, no poder do seu Espírito, no poder da sua palavra e no poder do nome de seu Filho Jesus Cristo. Ele se faz presente aqui nesta noite. Amém? Irmãos, Deus manda essa mensagem para que Jeremias falasse sobre a alegria. E nesse verso que nós lemos, a gente ouviu que Deus chamou o povo para adorar a Ele, para louvar. É o que hoje também devemos proceder dessa mesma forma. É essa mensagem que devemos levar para aplicar em nossa casa. Levar a nossa família a louvar a Deus, a adorar ao Senhor. Deus promete que eles voltarão à terra prometida. Verso 8. Deus cessaria seu choro, sendo guiado por ele. Olha, que Deus tremendo. Verso 9. Como um pastor que guia seu rebanho. Verso 10. O Senhor diz que trará júbilo ao seu povo. Verso 13 e 14. E muita festa e fartura. Essa esperança precisa estar viva em nós, que é promessa de Deus. Trazer para a nossa família, para a nossa casa. Foi o que Deus levou Jeremias a falar para aquele povo que não estava em boas situações. Mas que Deus levava a esperança que eles voltariam a terem júbilos, a se alegrarem, a adorarem a Deus, a viverem felizes. Não percamos essa esperança de alguém da nossa casa que possa se encontrar em alguma dessas situações. Essa promessa de ontem é hoje para nós, é hoje para a nossa família, é hoje para o nosso lar. A gente tem que tomar esse conselho, a gente tomar essa posição, para que a bênção seja derramada em nossa casa. Quarto propósito de Deus, nessa mensagem de Jeremias para aplicar em nossa família. Não se queixe e somente ore. Olha que coisa interessante Deus vai falando, né? A gente tira isso até da convivência de casamento, né? Hoje só eu e minha esposa, né? E tem algumas dificuldades, tem horas que alguma situação ou outra você pode não sincronizar um com o outro. Tanto o marido como a esposa. Mas o que é que Deus traz para nós?
que a gente não gere uma contenda, que a gente não se queixe daquilo, mas ore. Busque no Senhor, para que aquilo seja sintonizado, para que aquele amor reine dentro daquelas divergências de concordância. Ao invés de se queixar, não é? Eu já tive esse momento de me queixar, até por coisas fúteis, mínimas. Não sei vocês, agora já aconteceu comigo, de eu me queixar de alguma coisa. E da minha esposa também se queixar. Parece ser comum em nossas vidas, mas Deus não quer isso. Quer que a gente ore diante das situações adversas, diante de uma situação que eu não agradei a minha esposa, ou que a minha esposa não me agradou. Ele quer que a gente ore, que a gente mantenha essa comunhão, esse relacionamento. Talvez até se tivesse um número hoje grande aqui, e nós colocássemos todos para compartilhar alguma coisa sobre isso, eu digo por convivência humana, no dia a dia da terra, eu acredito que muitos diriam que já se queixou com alguma situação do outro. Porque se parece ser comum, mas não é. Quantos já puderam ter situações terríveis, casamentos desfeitos, filhos abandonados por questão de uma queixa? Eu estou danado soluçando, né? Faz parte do estômago, não é? Então veja, meus queridos, a família precisa ser feliz. E só a alegria quem vem de Deus através do Espírito Santo. Vocês lembram lá de produzir os frutos do Espírito? Gálatas 5:22, né? Paulo vai falar. Então a família ela precisa ser feliz. E essa alegria vem de Deus através de produzir os frutos do Espírito. Aprender esses 9 frutos do Espírito. A viver o amor, a longanimidade, a bondade, a paz, o domínio próprio. Olha que coisa precisa num casamento, domínio próprio. Como Deus é bom com a gente, irmãos. O que eu estou falando para vocês é lembrando do que eu vivo. Do que muitas das vezes a gente tem que buscar esse conhecimento para que não desagrade a Deus. Eu já desagradei. Mas Deus, Ele vem, ensina, exorta, desperta, para que não mais aconteça. É hora da gente receber. Então, meus queridos, Deus disse mais, no verso 16, ouçam. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Aguenta, suporta, fica tranquila. Eu vou cuidar disso. Eu vou lhe abençoar. É o que Deus está dizendo a nós aqui agora. A nossa família, ao nosso lado, das pelejas que enfrentamos. Calma! Não chore! Nós precisamos só acreditar nas promessas de Deus. A esperança, ela tem que ser viva em nós. O Senhor promete o retorno dos filhos, porque aquelas mulheres choravam porque seus filhos foram levados em exílio. E isso é fruto da resposta da oração do seu povo. O retorno, a felicidade de volta, a alegria e a paz por seus familiares. A gente sabemos, irmãos, que as reclamações entre marido e mulher na casa, ou pais e filhos, filhos e pais, não traz benefício nenhum, não traz nada que favoreça, que traga alegria. As reclamações só trazem problemas. Então, meus queridos, amados irmãos, não podemos, precisamos aprender a orar, confiar mais no Senhor.
não está lamentando ou culpando alguém da família por alguma situação. Saiba orar pela situação, ao invés de culpar, ao invés de lamentar. Porque essa carne que está em nosso corpo, ela tenta provocar a essa situação, a você acusar a outra, a você culpar a outro. Ao invés de buscar no Senhor, a orar, a conversar com Deus, para que aquela situação adversa seja transformada em bênção. E Deus faz isso. Nós todos aqui somos testemunhas de algumas situações, algumas dificuldades que enfrentamos e oramos. E Deus veio de imediato. Eu vou contar para vocês, não muito longe. Eu tive uma vez uma dificuldade com a nossa irmã Valneide. Não foi coisa grave, mas que ela se irritou muito e se mandou. E já tinha uns 3 dias que ela não aparecia. E foi um dia de culto que eu vim para aqui, eu não me lembro disso, foi quarta, não sei se foi quarta, foi domingo, não me lembro bem agora. E eu aqui na igreja, eu orei por aquela situação. E pedi que Deus fosse no coração dela, e levasse discernimento daquilo que nós tínhamos discutido, e levasse sabedoria a ela, e que trouxesse ela de volta. Eu lhe digo para vocês que eu orei, mas com toda a sinceridade diante de Deus. Eu não acreditaria, ou eu não acreditei, que eu chegasse em casa e ela tivesse naquele momento depois do culto. Eu acreditaria que ela poderia vir outra hora, outro dia, isso eu acreditava. Mas eu pedi a Deus. Creia que quando eu cheguei em casa, ela estava sentada no sofá, parada assim. E eu senti que foi Deus que levou ela de volta. Não foi pela própria vontade dela. Eu senti isso. Até o aspecto físico dela, a forma que ela estava, parecia uma estátua, creia. Sim. Quando eu abri a porta que eu entrei, eu até me assustei, que eu não esperava que ela ia voltar, claro, mas não naquela mesma noite. Então os problemas, as dificuldades, se nós orarmos, ao invés de acusarmos ou condenarmos o outro, um ao outro, a gente ora. Jesus Cristo é as respostas, Jesus Cristo é a solução. E nós temos a oração, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, precisamos aprender a confiar mais em Deus. No poder da oração é que Deus soluciona os problemas. Cada um de nós precisamos aprender a orar, irmãos. Você pode encontrar alguém que põe alguma justificativa. Ah, Deus sabe, eu estou cansado, Deus sabe, eu trabalhei tanto, Deus sabe das minhas tarefas. Mas eu quero lhe dizer para vocês por experiência pessoal. Você orando primeiro as suas tarefas, as suas situações, o seu trabalho, as suas labutas, você vai conseguir fazer com suavidade, com tranquilidade e vai ter tempo para tudo. Porque Deus faz assim pelo poder da oração. Estou falando de conhecimento de causa. Então, meus queridos, amados irmãos, Deus promete nos abençoar quando buscamos, quando cremos no poder da oração. Quinto, essa mensagem de Jeremias para aplicar na família. Busque levar a sua família a se converter. Busque levar a sua família a se converter. Você lembra do que Isaías, um dia ele disse no seu livro, se alguém ouvirão, se não tiver quem pregue. Então nós temos que levar o conhecimento da palavra de Deus para a nossa família. Para despertar, para exortar. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus transforma e liberta. Então busque levar a sua família a se converter.
O nosso Deus eterno conclama as famílias a se voltar para Ele. Nada resolveria. Eles retornarão para a terra de Israel e continuarão com a sua vida ligada a Deus. Se nós pregarmos, se nós exortarmos, se nós ajudarmos. Caso isso não faça, eles voltariam, aqueles que estavam exilados, ainda em pecados, para casa. Se isso não acontecesse, meus queridos irmãos amados, nada ia resolver, eles iam retornarem para a terra de Israel com todos os seus velhos pecados. Assim, nós precisamos nos atentar para alguém da nossa casa que tenha se desviado ou que ainda não aceitou. Se nós não pregarmos, eles vão continuar no pecado. Eles não vão ser salvos, eles não vão ser libertos. E nós temos esse compromisso com Deus, para ir até eles, para que eles sejam alcançados e façam uma nova aliança com o Senhor. Irmãos, veja como Deus conclama as famílias nesse verso 18. Converte-me e serei convertido, pois Tu és o Senhor meu Deus. Converte-me e serei convertido, pois Tu és o Senhor meu Deus. O verso 18. Então nós precisamos levar a nossa família a se converter. Eles precisam ouvir. Essa oração, irmãos, era fruto do arrependimento sincero daquele povo. Essa oração é um arrependimento sincero para a nossa família, para o nosso lar. O Senhor chama a atenção, irmãos, que marquem certo esse caminho de volta, para não errar de novo, porque Ele quer abençoar. Os versos 21 e 22. Deixa eu ler para vocês. Põe-te marcos, finca postes, que te guie, preste atenção na vereda, no caminho por onde passastes. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filho rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requestrar um homem. Quanto precisamos, irmãos, levar essa palavra para que eles se convertam. Amados, essa oração era fruto do arrependimento, então nós vamos orar por eles, a bênção que a família precisa, para priorizar a salvação da família, a gente precisa levar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, meus queridos irmãos, nessa parte 6, agora esse último, essa mensagem de Jeremias para aplicar na família, faça uma perfeita aliança com Deus. Essa sexta parte dessa lição, dessa mensagem do capítulo 31 de Jeremias, para ser aplicado na família, faça uma perfeita aliança com Deus. Quando nós colocamos aqui estudando esses versos, que é o verso 31 e 34, a gente vai entendendo, irmãos, porque talvez alguém até poderia colocar assim, faça uma aliança com Deus. Porque nós vemos no dia a dia da caminhada, e muitas, no meio cristão, alianças que não são perfeitas. E eu quis hoje, pelo Espírito, nesse sexto ponto, para que a gente faça uma perfeita, é sincera, é leal, é fiel aliança com Deus, para que a gente não desista dessa ligação com Deus, que essa aliança seja permanente,
seja para sempre com Deus. O verso 31 e 34. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que vos tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anunciaram a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Você viu porque eu coloquei perfeito? No verso 32, porque Deus fez aliança com seus pais e eles retrocederam. Eles quebraram a aliança. Então, meus queridos, as famílias tinham quebrado a sua aliança com a lei do Senhor. Esses são os motivos porque Deus te chama para uma nova aliança com Ele e junto com a sua família. Porque Deus ama a nossa família. Deus quer nós unidos como família santa do Senhor e como uma família para viver eternamente com Deus. Amém? Então que o Senhor continue nos abençoando, aplicando na nossa família pelo amor de Deus, sonhando com os sonhos de Deus, vivendo a alegria do Senhor, não se queixando e somente orando, buscando levar a nossa família a se converter e fazendo uma perfeita aliança com Deus. Amém? Que Deus guarde essa santa palavra em nossos corações e nossas famílias para esse novo ano. Seja agraciada com essa bênção do Senhor, a felicidade e o júbilo na nossa família para este ano de 2025. Amém? Então vamos orar? Ou quer que eu volte a abrir a Bíblia? Vamos ficar de pé. Vou pedir à nossa irmã presidente do Ministério da Família, que ela possa estar orando. Pode orar sentada assim mesmo. Te louvamos por esse presente do Senhor. Teu Espírito Santo conosco, a tua palavra conosco, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, como estamos felizes. Que possamos, ó Deus, renovar cada dia. Família de júbilo é a nossa família que é do Senhor. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. levar a nossa família, Deus, através da nossa vida. Usa-nos, ó Deus, em nossa própria família, a Ti exaltar, para esse cuidado, Senhor. Para que possamos desfrutar de todas as bênçãos e maravilhas. Sim, ó Deus, desejamos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sempre usado, capacitado. Nós te glorificamos, te agradecemos, ó Deus, o seu presente conosco, Deus, falando pela nossa boca, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Sempre, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus. Sim, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por essa noite maravilhosa, Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Te glorificamos, te rendemos graças por esse momento especial. Proteção, guardados e protegidos por Ti, ó Pai. Possamos ter uma noite de paz e de tranquilidade, ó Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, com todo o amor e carinho que temos por todos, será que nós entendemos como muitos perdem de ouvir mensagens que edificam a família? Essa parte da família, claro que todas é importante, mas essa parte da família é a parte mais mexida, mais perseguida, e onde mais a gente precisa ouvir direção, para que a nossa família alcance o que a gente quer, a felicidade. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo,
o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja santa, viva, gloriosa, escolhida do Senhor Jesus Cristo, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por essa noite nos dispersamos.